Vamos, meus irmãos, abrir a palavra de Deus mais uma vez, agora no Salmo de número 73. Salmo de número 73, a palavra de Deus nos diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como o sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Vamos mais uma vez orar, irmãos, pedindo a iluminação do nosso entendimento para sermos fortalecidos com a palavra de Deus. Nosso irmão presbítero Ernesto nos conduzirá em oração agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede estarmos na tua presença. Queremos te agradecer, ó Deus, porque estamos aqui para prestar um culto a ti, ó Deus. Que eu possa estar recebendo nossos louvores, as nossas adorações. E também, ó Deus, que a tua palavra, que o pastor vai nos trazer, ó Deus, possa vir de encontro à necessidade de cada um. E que também possa edificar a tua igreja nessa noite. Louvamos o teu nome,
porque o Senhor, com a sua bondade, nos escolheu para o louvor da tua glória e para estarmos, ó Deus, vivendo uma vida que glorifica a ti. Fica com todos aqui presentes, ó Deus. Abre, Senhor, nosso coração nesse momento, para que nós possamos ouvir a tua palavra e guardar, e que também, ó Deus, aprendendo de ti, possamos, ó Deus, estar falando de ti para aqueles que não te conhecem. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome e por amor de Cristo Jesus que nós te pedimos, nós te agradecemos. Amém. Amém. O salmo que lemos, meus irmãos, ele começa e termina também com uma grande verdade, dizendo assim no versículo 1: com efeito, Deus é bom para com Israel. Deus é bom para com os de coração limpo. E no versículo de número 28, então, ele faz uma aplicação óbvia. Se Deus é bom, a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é estarmos com Ele. Então ele diz: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor ponho o meu refúgio e me refugio nele para proclamar todas as coisas que Ele faz, para proclamar todos os seus feitos. Estar junto àquele que é só bondade, só pode ser a melhor coisa para as nossas vidas. O Senhor Deus, nós podemos dizer, é o nosso bem supremo, é a nossa maior riqueza, é a nossa grande herança. Mas o Asaf, o homem que escreveu este salmo, ele entendeu esta maravilhosa verdade, como ele conta aqui para nós, justamente num dos períodos de maior crise espiritual pela qual ele passou. E justamente por causa dessas dificuldades espirituais que ele passou, é que ele veio conhecer mais plenamente, assim como Jó também veio através das suas tribulações conhecer mais ainda a Deus. Asaf, ele conta para nós aqui, ele quase que confessa para nós aqui que ele passou por um período de tribulação, de dúvidas espirituais enormes, por causa de certas coisas, de certas circunstâncias que ele estava observando ao seu redor. E então, entre o versículo 1 e o versículo 28, melhor dizendo, do versículo 2 até o versículo 27, Asaf conta para nós a respeito desta grande crise espiritual pela qual ele passou. E ele diz que durante essa crise, quase que ele se desvia do Senhor, quase que ele abandona a sua fé. Veja no versículo 2: quanto a mim, embora eu saiba que Deus é bom agora, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. O que ele está dizendo é: eu vinha andando por um certo caminho, mas foi por pouco que eu não me desviei. Foi por pouco, os meus pés quase saíram da presença do Senhor. Mas pela graça de Deus, a gente tem um quase aqui, não é? E então ele diz assim, que pela graça de Deus, mesmo passando por este vale da sombra da morte, por esta terrível experiência espiritual, o Senhor foi bondoso com ele. E como um pastor que vela pelas suas ovelhas, ali onde ele estava, o Senhor foi atrás, o Senhor o alcançou. Então ele dá o seu testemunho, dizendo: Deus é bom. E a melhor coisa que pode acontecer na minha vida é estar na presença de Deus. Crise de fé. Você já passou por isso? Por algum momento na sua vida em que você chega a se perguntar qual é o rumo que a tua vida está tomando? E qual é a firmeza do teu relacionamento com Deus? Isso pode acontecer na vida de qualquer crente em Jesus Cristo. Isto pode acontecer na vida de qualquer pessoa que tem conhecido o Deus de Israel e a sua bondade.
E esta crise pela qual Asaf passou, ela está registrada nas Escrituras Sagradas, como diz o apóstolo Paulo, para a nossa consolação, para o nosso fortalecimento, para que nós aprendamos, através dos exemplos das Escrituras, como é que nós devemos reagir e como é que nós vamos vencer as nossas crises de fé, se nós estivermos reconhecendo que somos amparados pela fidelidade do nosso Deus. Então eu gostaria de hoje, meus irmãos, meditar com vocês a respeito desta experiência que Asaf traz aqui para nós e tirarmos desta experiência algumas lições para o nosso andar com Deus. Primeira coisa que eu quero destacar é que, conforme a Bíblia nos ensina, por mais firme que um homem esteja, nenhum homem é firme em si mesmo. Asaf, ele diz assim: quanto a mim, quase me resvalaram os pés. Faltou um tantinho para eu me desviar. Agora, o desviar-se do Senhor, meus irmãos, é um pecado que mais tarde, Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer lá na sua carta que é algo que todo aquele que anda com Deus, é um pecado que todo aquele que anda com Deus está sujeito a cometer. Mais tarde, em um outro lugar, o apóstolo Pedro vai dizer a mesma coisa, quando ele diz que quando uma pessoa se deixa levar pela decadência espiritual, quando ela se afasta dos caminhos do Senhor, isso é uma experiência tão negativa, e para usar assim a analogia de Pedro, é uma experiência tão suja, que é como se você tivesse tomado um suíno, um porco, lavado bem ele, deixado ele limpinho, e depois ele volta para o chiqueiro e cai novamente na lama. Ou é também como se uma pessoa, ou como se um cachorro, depois de haver, me perdoem, eu vou usar a linguagem de Pedro, né? Depois que um cachorro vomita, depois ele volta para comer o seu próprio vômito. Assim diz o apóstolo Pedro, uma pessoa que foi lavada no sangue do Senhor, uma pessoa que teve a sua vida purificada, se ela se afasta de Deus, se ela volta para os seus caminhos antigos, ela está caindo num pecado muito grave. Ora, o homem que escreveu este salmo aqui, ele diz que quase aconteceu isso com ele. Ele confessa que quase se desviou. E esse homem que diz isso, meus irmãos, não era uma pessoa qualquer em Israel. Ele não era um homem tido sem importância no meio da antiga igreja do Senhor. Asaf, ele não era somente um levita, ele também era um músico. Um dos líderes da música em Jerusalém, um homem que foi escolhido, entre outros homens escolhidos a dedo, pelo próprio rei Davi, para ministrar diante do coro de Jerusalém, quando eles louvavam ao Senhor, tocavam ao Senhor os seus instrumentos musicais. Asaf, também nos diz o segundo livro de Crônicas, era um profeta, era um homem que trazia revelações de Deus para o povo de Israel. Era um grande amigo, era uma pessoa chegada do rei Davi. Ele escreveu aqui, além do Salmo 73, o 74, o 75, até o 83, são salmos de Asaf. Isto é, em várias ocasiões, esse homem foi usado por Deus para escrever partes das Sagradas Escrituras, partes da Bíblia. Era um homem que tinha uma boa fama aos olhos do povo de Israel. E era um bom pai de família, pelo que nós podemos observar, porque os filhos de Asaf seguiram nos mesmos caminhos do seu pai. Então, a gente observa que não era uma pessoa que não tinha importância, digamos assim, na vida espiritual de Israel. Pelos salmos que ele escreveu, nós entendemos que era um homem que amava profundamente a Deus, que entendia o senso de justiça que Deus tem, e partilhava desse senso de justiça. Era um homem que entendia a bondade, a misericórdia de Deus e que procurava viver à altura do Deus a quem ele adorava, a quem ele invocava, a quem ele orava, a quem ele servia, a quem ele recorria constantemente, em quem ele confiava.
Mas Asaf, num determinado momento da sua vida, assim como seu grande amigo Davi, Asaf se sentiu tentado. Asaf se sentiu tentado também, embora num aspecto diferente. E ele explica o que foi que aconteceu com ele a partir do versículo 3. Ele diz: quase resvalaram os meus pés, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Israel estava vivendo um tempo de grandes bênçãos espirituais. O rei era Davi. Davi havia dado vitória a Israel sobre todos os inimigos. Davi estava sob a direção do Senhor, organizando o culto em Israel, de modo que cada um estava sabendo qual era o seu devido lugar, e havia então muita harmonia na vida religiosa, na vida civil. O governo estava prosperando. Davi era um homem não somente temente a Deus, mas também cercado de gente temente a Deus. Mas mesmo no meio da antiga igreja e no tempo em que ela estava experimentando vitórias da parte do Senhor, havia gente que não andava nos caminhos do Senhor. Entre o povo de Deus, entre o povo de Israel, havia gente arrogante, gente perversa. E eu acho, meus irmãos, muito importante a gente observar isso aqui, porque isso nos ajuda a entender e nos ajuda a não tropeçar em nossa fé diante de certos acontecimentos que a gente vê nos dias de hoje. Alguns dos maiores escândalos financeiros que nós estamos vendo acontecerem na nossa pátria, alguns dos maiores horrores morais que nós estamos vendo acontecerem no nosso país, tem no seu meio pessoas que se dizem crentes, evangélicas, e muitas vezes estão entre os piores, os que mais fazem coisas erradas. Pessoas que dizem: eu sou membro de tal ou tal igreja, e com isso dizem que são cristãos, mas de repente nós vemos essas mesmas pessoas se envolvendo em escândalos de corrupção, em falcatruas financeiras, em problemas morais e às vezes até denominações. E meus irmãos, ainda que esse fato seja horroroso, ainda que seja algo que traga vergonha para o nome do Evangelho, não é uma coisa que deve nos fazer ficar terrivelmente admirados, porque sempre aconteceu isso, desde a antiga Israel. Mesmo quando a nação como um todo estava indo bem espiritualmente, havia gente, como diria Jesus mais tarde, joio no meio do trigo. Pessoas que, embora professem a fé, não são verdadeiramente crentes no Senhor Jesus. Então Asaf, ele diz que ele começou a olhar para o povo de Israel, ele começou a olhar para os habitantes de Jerusalém, e ele percebeu o seguinte, ele vai descrever isso a partir do versículo 4, existem pessoas ímpias, pessoas arrogantes, pessoas que não temem a Deus, pessoas desrespeitosas, que falam desdenhosamente contra Deus e contra os homens, e essas pessoas parecem estar sendo tão abençoadas, essas pessoas estão prosperando. Asaf olhou para a vida dessas pessoas e chegou à conclusão, pelo menos pelas aparências, de que essas pessoas não tinham problemas. Ao contrário, eram pessoas bem-sucedidas, influentes, sadias, gente que não cria na justiça de Deus e não praticava a justiça dos homens. Ao contrário, agiam como se fossem senhores, donos da sua própria vida, do seu próprio destino e do destino de outras pessoas também. Gente violenta, gente gananciosa, zombeteira, opressora. E quando Asaf começou a comparar a vida dessas pessoas ímpias com a vida dele mesmo e os problemas que ele tinha, ele quase caiu. Ele diz: eu quase me desviei porque eu comecei a invejar os ímpios. Comecei a olhar para a vida deles e a conclusão que ele chegou está lá no versículo 13. Com efeito,
inutilmente conservei puro o coração e lavei as minhas mãos na inocência. O que adianta ser crente? Ele estava se perguntando. O que adianta andar nos caminhos da justiça? O que adiantou lavar as mãos no sangue do Cordeiro e me tornar uma pessoa pura? O que eu estou ganhando com isso? Eu estou vendo o mal prevalecer, eu estou vendo os justos serem oprimidos, serem humilhados. Veja o versículo 14: pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. A impressão que eu tenho é que Asaf acordava pela manhã e ele dizia assim: ai meu Deus do céu, mais um dia de preocupações, mais um dia de dificuldades que eu tenho pela frente. Você consegue perceber o contraste entre o que Asaf está falando aqui e aquilo que Jeremias fala lá em Lamentações, no capítulo 3? Refletindo a respeito das dificuldades que Israel passava, e Jeremias, ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ao contrário, as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã, grande é a sua benignidade. Mas Asaf aqui não estava conseguindo pensar desse jeito. Ele diz: a cada manhã eu vejo os problemas que tenho pela frente, continuamente sou afligido. Ao acordar, ao invés de um cântico de louvor, o que ele tinha era tribulação no seu coração. Mas apesar disso tudo, Asaf diz, ele mostra para nós que ele tinha como pensar desse jeito era grave, a consciência que ele tinha disso. Porque veja o versículo 15: se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração de teus filhos, isto é, dos filhos de Deus. Asaf entendeu que às vezes a melhor coisa é ficar calado em relação ao que a gente está passando. A Bíblia diz, meus irmãos, que às vezes, quando nós estamos sendo tentados, quando estamos atribulados, uma das melhores coisas que nós podemos fazer é procurar alguém para confessar e pedir ajuda em oração, não é? E nós devemos fazer isso constantemente, muitas vezes. É uma das maneiras como Deus nos ordenou a buscar a sua graça em Cristo Jesus, é através da comunhão com os irmãos. Mas Asaf, ele sabia que se ele dissesse para outras pessoas que ele estava para explodir, que ele estava passando uma grande crise de fé, ele sabia que muita gente podia ficar escandalizada com ele, que aquilo seria um tropeço para outras pessoas. Então o que ele faz? Ele segura sozinho, ele fica apenas no seu coração lidando com aquilo. E veja no versículo de número 16: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Deus, eu não entendo. Eu não estou prosperando, Senhor, e os ímpios estão. A cada dia eu tenho muitos problemas para resolver. Eu olho para os ímpios, eles não estão preocupados com a saúde, o rosto deles rosado, bonito, cheinho, eles não estão preocupados com subnutrição, eles não estão pensando em remédio, eles não estão pensando em apertos financeiros, parece que tudo vai bem para eles, eles acham que são Deus, alguns até têm certeza. E eu, Senhor, tantas lutas estou passando. E ele diz, para mim eu não vou dar conta, é pesado demais. Então, nós temos aqui um resumo da crise que esse homem passou. Um dia, esse crente começou a olhar para o mundo, e ele começou a ficar com inveja do mundo. Ele queria ser igual. Ele disse, não está valendo a pena ser crente. Isso nos mostra, meus irmãos, que nenhum homem, por mais firme que esteja, é firme em si mesmo. Asaf foi tomado por uma crise de fé, uma crise do coração, uma terrível falta de entendimento espiritual, uma falta de ânimo, uma falta de discernimento.
porque nenhum homem é espiritual em si mesmo. Mas a segunda coisa que esse texto nos mostra é que não é somente aqueles que são crentes, mas todo homem, por mais firmeza aparente que tenha, nenhum homem é dono de si mesmo. Nem os servos de Deus e nem os arrogantes. Nenhum homem é dono do seu próprio destino. Porque veja, a partir do versículo 17, ele começa a explicar para nós como foi que ele conseguiu sair dessa crise. E então ele diz assim: eu achei muito pesada a tarefa para mim, até, no versículo 17, que entrei no santuário de Deus. E quando eu entrei no santuário de Deus, então eu comecei a compreender as coisas. Ali eu atinei com o fim deles. E Asaf passa então do versículo 18 até o versículo 20 a descrever como até mesmo as pessoas perversas devem a sua existência somente a Deus e que serão julgadas por Deus. Mas antes de eu falar sobre esse entendimento que ele teve, eu quero fazer duas observações. Primeiro, a palavra atinei, não é? É a palavra eu compreendi, eu entendi. E note como ele passa de uma situação em que ele estava completamente sem discernimento espiritual para uma situação, então, em que agora ele passa a compreender as coisas. Antes era uma coisa pesada demais para ele, mas agora ele passa a compreender. Depois, nos versículos 21 e 22, ele descreve como é que ele estava antes, né? Porque ele diz assim, versículos 22 e 23... Perdão, 21 e 22, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Então, o primeiro destaque é esse, é que ele havia perdido todo o entendimento espiritual, o coração dele havia ficado embrutecido, como de um animal. Ele diz, eu fiquei como um irracional na tua presença. A melhor tradução aqui dessa palavra, eu fiquei como uma besta fera na tua presença, agressivo, invejoso, coração amargurado. Ele estava com problemas espirituais e com problemas intelectuais também. Ele estava com problemas emocionais, todo o ser dele estava afetado, porque a Bíblia diz que o pecado afeta tudo na nossa vida. Afeta o nosso entendimento, afeta as nossas emoções, afeta o nosso comportamento, e é desse jeito que ele estava se sentindo. Mas a segunda observação é que o entendimento dele, embora tenha mudado, não foi porque a situação mudou. Veja, a gente não tem aqui nenhuma indicação de que, de repente, depois que ele foi para a presença de Deus, os problemas dele acabaram. Não. Ele continuou nas mesmas circunstâncias. Os ímpios continuaram a prosperar, o mundo continuou a seguir o seu curso, e Asaf continuou com as suas dificuldades também. Mas alguma coisa mudou dentro dele. Não foi uma mudança, a gente vê aqui no nosso texto, que veio através de um raciocínio intelectual, e é claro, Deus poderia mostrar muitas coisas para ele. Deus poderia fazer, por exemplo, com que Asaf se lembrasse dos grandes feitos de Deus na história de Israel no passado, como Deus tirou o povo do Egito, como Deus fez o povo atravessar o Mar Vermelho, como Deus é o Senhor da história, como Ele julgou o faraó. Deus também poderia ter feito Asaf se lembrar da sua própria história, daquilo que ele estava vendo em Israel de modo geral, o progresso do povo do Senhor. Asaf poderia se lembrar das várias revelações, das muitas vezes em que ele falou da parte do Senhor, porque Deus se comunicou a ele, e Deus pode fazer tudo isso, não é o que diz Jeremias? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, mas não há indicação nenhuma disso aqui. O que nós observamos é que Deus trabalhou no coração de Asaf, foi uma iluminação espiritual, foi algo que o mundo não pode entender, que só aquele que está na presença de Deus é que vai conhecer. O que eu quero dizer com isso, meu irmão, é que muitas vezes não adianta a gente ficar procurando intelectualmente o porquê das coisas,
que o que nós precisamos mesmo é buscar a presença de Deus. Deus não deu explicação nenhuma para Jó do que estava acontecendo. Você vê em algum lugar Deus dizendo assim: olha Jó, eu estou fazendo isso para o teu bem. Olha Jó, eu sei todas as coisas, eu vou contar para você. Deus não faz isso. Deus não nos dá satisfação de tudo o que acontece. Mas quando estamos na presença do Senhor, Ele fala ao nosso coração. E Ele nos ajuda a entender, não somente racionalmente, Ele transforma a nossa alma. E o que foi que Asaf compreendeu aqui, quando ele estava na presença do Senhor? É que os ímpios também estão nas mãos de Deus. Versículo 18: tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como é que diz o ditado, Gesemiel? Quanto maior a altura, maior a queda. Às vezes o ímpio, ele está pensando que está num lugar que ele diz assim: daqui ninguém me tira, inabalável, vou construir o meu ninho entre as estrelas do céu. Ele pensa que por causa dos bens que ele tem, da posição que ele tem, nada poderá detê-lo. Mas a Bíblia também diz que, quanto maior parafraseando, quanto maior a altura, maior a queda. Deus permite que certas pessoas do mal estejam em lugares que eles pensam que são seguros, mas que na realidade são escorregadios. E ele continua dizendo assim, que no versículo de número 19, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Veja, se a gente prestar um pouco atenção, ou pensar um pouco mais naquelas pessoas que Asaf está descrevendo aqui, algumas pessoas dizem assim: Deus não existe. E se é que Ele existe, Deus não está nem um pouquinho preocupado com as coisas que acontecem aqui na terra. Porque o que acontece? Na terra, o mal sempre prevalece. E os justos sempre estão, consequentemente, sofrendo os males que advêm daquilo que os ímpios fazem. Na verdade, o mundo é dos espertos. E como eu sou esperto, então o mundo é meu. Há muitas pessoas que pensam desse jeito. Outros dizem assim: se eu estou prosperando e nada de ruim acontece, então é porque Deus deve estar gostando do que eu faço. Ou Deus está me abençoando. Eu devo ter feito alguma coisa, eu devo ser alguma coisa que Deus gosta muito de mim. Mas não entendem que qual seja for o caso, a prosperidade para os ímpios não é bênção, é armadilha. Porque aqueles que amam os bens deste mundo, o destino deles não é o céu. Aqueles cujo coração está nas riquezas, a tal ponto de que não se importem com a justiça, não é que Deus está se agradando deles, é que Deus está preparando a hora certa. E quando Deus, para usar a linguagem aqui do Salmo, levantar, como essas pessoas ficarão de súbito assoladas. Louco, esta noite pedirão a tua alma, e tudo que você ajuntou vai ser para quem? Versículos 19 e 20, versículo 20, como o sonho ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Versículo 27, os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Tudo tem o tempo determinado por Deus, tudo tem um modo determinado por Deus. Como nos ensina o Senhor Jesus, nenhum ser humano pode acrescentar 45 centímetros ao curso da sua vida. Ninguém é dono da sua vida. Ninguém diz: como sabe Deus? Deus não se importa. Não. Deus tem sob os seus olhos todas as pessoas e tudo que acontece. Homens e velhos, jovens e mulheres, crianças, todo ser humano está nas mãos de Deus. Terceira coisa,
Todo homem, por mais firme que esteja, precisa totalmente da graça de Deus. Asaf não era um homem devasso, não era um homem, um ímpio declarado, não era uma pessoa que vivia uma vida torta e se orgulhava disso, não era um criminoso, mas Asaf era homem. E como todo homem que não é Jesus Cristo, Asaf tinha suas limitações. Asaf era fraco, dependente, limitado em sua sabedoria, limitado emocionalmente. O único homem que não erra, o único homem que não falha, é o Deus que se fez carne em Jesus Cristo. E Asaf não era ele. Como todas as criaturas, Asaf era um homem totalmente dependente da direção de Deus, do seu sustento, das misericórdias do Senhor. E então, no meio dessa grande crise que ele estava atravessando, o que ele faz? Ele vai ao santuário de Deus. Irmão, nunca abandone a presença de Deus. Não permita que suas tentações, suas fraquezas, suas limitações afastem você da casa do Senhor. Não permita que por causa das suas fragilidades, das suas crises de fé, você diga, não vale a pena ler a Bíblia, não vale a pena orar. Não faça isso. Quanto maior a crise, maior a carência. E foi isso que esse homem de Deus aqui entendeu. Ele foi à presença de Deus e foi na presença de Deus que ele teve a solução para as suas dúvidas, para o seu grande dilema. Há muitas maneiras que a gente pode observar aqui que Deus poderia ter argumentado com ele, mas o que a gente precisa observar é que na maneira como ele buscou ao Senhor, foi na maneira como ele buscou ao Senhor que ele disse, eu não preciso viver igual ao mundo. A partir do versículo 24, ele passa a falar a respeito aqui, daquilo que ele havia experimentado na comunhão com Deus. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Senhor, se eu não caí, se eu não me desviei, se os meus pés não resvalaram, é porque a tua mão me sustenta. O nome disso é graça. Não é porque Asaf era grande coisa, é porque o Deus de Asaf o sustentou. Senhor, se agora eu estou entendendo, é porque tu me guias, tu me orientas, tu me aconselhas, tu falas ao meu coração. Senhor, e depois de toda essa proteção que eu tenho nesse mundo, eu tenho certeza de uma coisa, o Senhor me receberá na glória. Então, versículos 25 e 26, ele diz, o Senhor é o meu prazer, o Senhor é a minha alegria. Quem mais tenho eu no céu? Mas ninguém. Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. Deus é a minha herança para sempre. Senhor, mesmo que eu não tenha muita saúde, mesmo que os meus problemas sejam muitos, mesmo que muitas vezes eu fique desanimado, eu tenho o Senhor. E se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo o que eu preciso. Eu posso não ser um homem rico, mas eu sou o homem mais rico de todos. Eu posso não ser um homem próspero segundo a carne, mas eu sou o homem mais próspero de todos. Então, o que eu quero é estar junto ao meu Deus, ao meu bem supremo. É dele que eu vou falar. Eu não vou falar aquelas palavras de inveja.
Eu não vou falar aquelas palavras que eu pensei na minha loucura. Eu vou falar dos poderosos feitos do Senhor. Eu vou falar que Ele nos leva para o céu. Eu vou falar que há uma glória reservada para aqueles que andam com Ele. Concluindo, meus irmãos, a nossa meditação. Todo homem, por mais firme que esteja, não é firme em si mesmo. Todo homem, por mais que aparentemente firme que esteja, está nas mãos de Deus. E todo homem precisa da graça de Deus, senão ele está perdido. Eu gostaria de fazer algumas aplicações. Primeiro, filhos de Deus, Davi tinha as suas próprias tentações. Quando a gente lê a biografia de Davi, nós vemos Davi cometendo alguns pecados que não eram os pecados que Asaf cometeu. Asaf tinha outras tentações. E Paulo, a gente não sabe o que é, mas ele diz que tinha o seu espinho na carne. Todos os seres humanos têm suas fraquezas. Todos os seres humanos têm as suas dificuldades. E Asaf aqui deu nome para o pecado dele: inveja. Fiquei olhando para o mundo e quis ser igual ao mundo. Irmão, o que Satanás usa para tentar você? Quais os teus problemas? Quais as tuas dificuldades? Se você ficar entregue a si mesmo, o que vai acontecer? Você não subsistirá. Cada um de nós tem as suas crises. Você já teve crises na fé? Ou está passando? Senhor, o que adianta ir para a igreja? Tenho tanta coisa, Senhor, tanto problema. Ou você pensa assim em algum momento: eu estou tão cansado, não vale a pena orar. Parece que quanto mais eu oro, como é que diz? Mais assombração aparece, mais dificuldades eu tenho. Você já ouviu a voz do inimigo querendo dizer para você: não vale a pena? Asaf se sentiu assim, mas sabe o que ele fez? Buscou a presença de Deus. Você não vai ter resposta para todas as suas perguntas intelectuais. Eu não posso dizer para você aqui: olha, seja crente porque você vai ser um crente cheio de dinheiro no banco, cheio de saúde. Eu nunca vi isso na Bíblia. Eu nunca vi Jesus Cristo prometer que se nós crermos nele, não teremos dificuldade neste mundo. Mas eu posso dizer uma coisa: se você buscar Jesus, Ele te sustentará. Ele nunca te abandonará. Ele sempre estará ao teu lado e te dará forças para enfrentar tudo. Ele será a tua maior riqueza. E depois vai te receber na glória. Faça de Jesus o teu grande valor. Segundo, eu creio que eu conheço todos vocês aqui e sei que todos vocês aqui temem o Senhor. Mas talvez alguém esteja me ouvindo, quem sabe por ali, que simplesmente está indo atrás das coisas do mundo, que esteja tendo inveja do mundo. Eu quero dizer uma coisa: aqueles do mundo que não temem a Deus, de repente vão ficar sem chão debaixo deles, serão aniquilados, porque rejeitam o bem supremo e colherão fruto dos seus próprios pecados. Eu quero encerrar com uma promessa do Senhor Jesus. Mateus capítulo de número 11, versículos 28 e 29. O Senhor Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados
e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Amém.